filho do paizinho. Esse inocente, o filho do pai. Esse criminoso, o filho do paizinho, o filho do pai. Barrabás significava você, cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de iniquidade. Era necessário que o inocente, o filho do pai, fosse liberto, para que você, cheio de maldade, pudesse ser livre. O santo, o puro, estava sendo amaldiçoado, estava sendo condenado, enquanto o impuro estava sendo liberto. Quantas vezes era para você ser crucificado? Você não presta, você não vale nada, você é inútil. Mas Ele entrou na sua frente, Ele se fez maldito por você, Ele morreu no seu lugar, para que você, que não tinha direito nenhum, pudesse sim ter direito de entrar no reino de Deus, para que você, o Baraba, o filho do pai, tivesse o direito de ser chamado assim. Soltem este povo que está sentado aqui nessa noite, soltem aquele que aceitara Jesus e prendam a Jesus no lugar do povo. Que mistério, que loucura! O criminoso, você, foi solto para que ele pudesse pagar o preço por você. Levaram Jesus, colocaram uma cruz sobre ele, cruz para os malditos. Ele começa a andar. Aquilo era só o começo da grande tortura. Quase 18 horas de tortura. Imagina um homem que já perdeu tudo, perdeu sangue demais, sendo que um homem consegue aproximadamente ter no seu corpo 10% do seu peso. Jesus já tinha perdido sangue demais, mas mesmo assim ele caminhou. Seus pés estavam descalços, haviam pedregulhos no meio do caminho. Jesus estava caminhando, ele não parou, ele não desistiu, ele não recuou. Onde estão os anjos? Poderia mandar milhares de anjos para socorrê-lo, não é? Poderia colocar um corpo glorificado sobre ele, mas não. Era necessário que ele passasse por isso. E ele passou. Ele foi levado naquele caminho. A multidão o acompanhava, e ele estava ali dando os passos de vitória para você. Ele estava dando os passos de conquista para você. Ele estava caminhando. A multidão o acompanhava. Vamos. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, se esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu recebeu perdão. Deve ser realmente divertido para você ver tantos filmes, tantas cenas, e saber que isso não mexe mais com você. Saber que isso não significa mais nada para você. Para que lembrar disso? Você lembrou disso hoje de manhã, quando você examinou a si mesmo? Você se lembrou disso? Isso não faz parte mais dos seus pensamentos, das suas orações?
Ele estava ali. Era para você estar. Ei, por acaso você aguentaria uma pedrada nos seus olhos? Uma faca cortando um dedo somente seu. Você está preocupado com seu mundinho. Você está preocupado em agradar os homens. Está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Imagina um dedinho, uma faquinha passando no seu dedo, cortando. Será que você murmuraria? Imagina então se pegassem teu filho, o seu filho único, é esse que está aí perto de você, e colocasse uma faca em seu pescoço, começasse a cortar a sua orelha, o seu braço e sua perna. O que você faria? Ele não falou nada. Levaram o homem para a cruz, esticaram Jesus no madeiro, pegaram aqueles cravos e cravaram em suas mãos. Você não consegue imaginar a dor que é ter um nervo rompido, aquele cravo entrando no meio do seu nervo. A dor era insuportável. Aquela dor, ela refletia sobre todo o seu corpo, passava pelas suas axilas, pela sua cabeça. Você já doou sangue? Você sabe que quando você doa sangue, você fica um pouco tonto, você fica cansado. Quando você tem uma hemorragia, você nem consegue se levantar. 18 horas saindo sangue por você. Prenderam as suas mãos, colocaram no madeiro, colocaram Jesus naquele lugar, levantaram Jesus, o peso do seu corpo, a cruz, o sangue derramado. Ele não gritou, porque naquele momento ele viu você clamando pela salvação do seu pai, a salvação do seu irmão, da sua mãe, você correndo, batalhando. Mas naquele momento eu imagino que ele poderia dizer: eu teria minhas mãos furadas, eu estou passando por isso, mas naquele dia, naquele domingo de Páscoa à noite, eu rasgarei o céu com a minha mão, eu entrarei na sua casa, eu levantarei as minhas mãos e levantarei o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Que dor! O tétano estava invadindo o seu corpo. Levanta. O tétano estava invadindo o seu corpo. A morte pela cruz não era morte por dor, mas sim por asfixia. Eles esticavam o braço dos homens, e com isso o seu pulmão não tinha mais força, ele se comprimia todo. Com isso ele não conseguia mais respirar. Jesus tinha cravos nos seus pés, prego nos seus pés. Ele estava passando muito mal, muita dor. Mas ele viu você. Ele viu a geração da conquista. E ele encontrou forças. Onde teria força? Sobre o cravo que estava nos seus pés. E ele levantou um pouco seu corpo, para que seu pulmão se abrisse um pouco mais para ele respirar. Mas ele não fez isso para reclamar e pedir nada. Ele encheu o pulmão de ar e ele disse: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele fez isso para te perdoar. Ele fez isso por misericórdia em você. O sofrimento continua e você já sabe do que aconteceu. E no momento final, a obra estava sendo consumada. E Jesus mais uma vez enche com toda a força que ele tem o seu pulmão. E ele grita: está consumado! Mas na sua língua original ele não gritou está consumado. Em aramaico ele grita Tetelestai. Para você entender o significado do grito de Jesus, você poderia visitar uma cadeia romana, e quando você chegasse nessa cadeia, você encontraria ali um homem, por exemplo, que matou muita gente e pegou 40 anos de prisão. A cela está fechada, tudo está trancado, o homem está ali cumprindo a pena, e do lado de fora tinha uma plaquinha, e nessa plaquinha tinha o nome do prisioneiro e o tempo da pena: 40 anos. 40 anos depois, se você voltasse para aquela prisão, você encontraria a cela vazia, as portas abertas, e na plaquinha que foi substituído não estaria mais escrito o tempo da condenação do homem, mas sim Tetelestai, que significa a dívida foi paga, não há mais condenação. Quando Jesus deu seu último suspiro, ele viu você cheio de pecado, cheio de problemas, e ele gritou e ele disse: Tetelestai, você não precisa mais ficar preso, você está livre para sair. Eu paguei o preço.